Irmãos, boa noite. Espero que esteja tudo bem com você. Que alegria poder ver a nossa igreja crescendo, do nosso irmão Henrique aqui em cima também. Irmãos, eu queria só falar uma coisa para você. Esse mês a gente vai ter no dia 16 a recepção de novos membros e o batismo, amém? E pelo menos nesse final de ano, eu queria estender um convite à igreja. Nós vamos fazer um culto chamado de culto de ação de graças. E o que é esse culto? Ele vai acontecer no dia 16 de novembro, no mesmo dia do batismo. Vini, por favor, irmão. Vinícius, por favor, irmão, você muta para mim esses canais que estão fazendo esse barulho aí na mesa? Obrigado. E, irmãos, dia 16, no mesmo dia do batismo, no mesmo dia da recepção de novos membros, a gente quer fazer um culto pela manhã para agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que nós recebemos esse ano. E, irmãos, eu ouvi tantos testemunhos, mas eu queria te falar só um que eu ouvi hoje de manhã. Hoje de manhã, quando a gente estava na serra, foi incrível, foi bênção demais, mas teve uma chuvinha que rolou lá. E no meio da oração, eu orei sobre algumas coisas e orei sobre uma, que foi sobre nós orarmos para que aqueles que ainda não são pais e já casados pudessem se tornar pais. Foi o milagre mais rápido que eu ouvi na minha vida. Um dos irmãos, assim que ele desceu da serra, a esposa jogou um teste de gravidez na mão dele e falou assim: "Tô grávida". E meus irmãos, eu sei que muita coisa vai acontecer quando homens se posicionam. E se você tiver um milagre e quiser testemunhar, esse culto do dia 16 de manhã vai ser um culto para você ter a oportunidade, se você quiser, de pegar o microfone e testemunhar os milagres que Deus fez na sua vida ao longo desse ano, amém? Então, gera expectativa no seu coração que vai ser bênção. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra com você, no livro de Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, é onde nós iremos compartilhar uma porção da palavra do Senhor hoje. Atos, capítulo 3. Se você puder, já fica de pé para a gente fazer a nossa declaração de fé juntos. Atos, capítulo 3. Se você está chegando hoje, nós estamos em uma série de mensagens chamada de Atos, o Espírito Santo em movimento. E hoje nós vamos lá para Atos capítulo 3. Quem achou, diga amém. Amém. Se você pode, marca a sua Bíblia onde ela está parada. Levanta ela assim para o alto, o mais alto que você puder. Nós vamos projetar aqui nossa declaração de fé, que você possa declarar ela com alegria nessa noite. Vamos juntos? 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, em nome de Jesus. Abraça a sua Bíblia. Senhor, nessa noite, nós te louvamos e agradecemos por sua graça e misericórdia e pedimos, Pai, que nessa noite a tua palavra fale conosco. Nós sabemos que tanta coisa pode estar acontecendo no mundo lá fora, mas nós viemos aqui para esse lugar porque o nosso coração deseja ouvir o Senhor falar conosco nessa noite. E nós entregamos, Pai, a nossa vida nas suas mãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, ainda de pé, Atos capítulo 3, versículo 1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente
era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, e Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé e começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Você pode se assentar e manter sua Bíblia aberta, por favor. Meus irmãos, eu não sei se você sabe, mas nós tivemos um evento super importante a nível global, cristão, evangélico, protestante, essa semana. Ontem foi dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante. Você está comigo aqui? Esse foi o dia que a gente nasceu como igreja. Foi o dia que em 1517, há 508 anos atrás, o Senhor moveu os céus para encontrar os seus filhos no meio de um caos que a igreja romana vivia à época, e como o próprio Lutero dizia, ele nos trouxe do reino das trevas e nos levou à sua soberana luz. E meu irmão, a reforma protestante, ela é muito importante não só para o contexto evangélico, mas ela é importante para a evolução do mundo. O mundo mudou depois que houve a reforma protestante. Você está aqui comigo em nome de Jesus? E meus irmãos, a reforma protestante, ela começa por um arcabouço muito grande, chamado de 95 teses, que era em curtas linhas uma ideia teológica que os primeiros protestantes desenvolveram para defender o que de fato eles queriam como mudança e o que de fato acreditavam sobre o que deveria ser os rumos dessa nova igreja que estava surgindo e hoje nós chamamos de igreja evangélica. Obviamente nós sabemos que essa igreja e essas teses eram muitas, 95 para se decorar, e naquela época é criado um slogan, e esse slogan é chamado de 5 solas, que eram os 5 pontos que todo aquele que se dissesse evangélico, ele precisava seguir estritamente e declarar aquilo como se fosse a sua fé. Essas solas, ou esses somentes do latim, são 5, e eu queria falar de um específico com os irmãos nessa noite, porque ele tem tudo a ver com esse texto de Atos capítulo 3. Essa sola, ou essa terceira sola, digamos assim, ela era chamada de Solus Christus. Você está vendo aqui nesse painel bonito que os irmãos montaram, nessa arte, existe o Solus Christus. Você pode repetir isso comigo? Solus Christus. Fala assim para o seu irmão, você acabou de falar latim agora, você nem sabia. O que significa Solus Christus? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, vai dizer que existe um único mediador entre Deus e os homens, e o nome dele é Jesus. Isso significa que não existe interferência humana ou estágios para você falar com Jesus. O único que é intermediador entre Deus e os homens é o próprio Jesus. Você está aqui comigo?
Em curtas linhas e bem rápido, o que eles queriam dizer era exatamente o seguinte: não tem que haver um santo, um negócio, um sacerdote para te impedir de falar com Deus. Você fala com Deus através de Jesus e não existe nenhum outro lugar ou divindade ou imagem que possa fazer isso no lugar do próprio Jesus. Só Ele é digno de ter a acessibilidade de falar com Deus por você. Você está aqui comigo? Irmãos, o Solus Christus vai defender que o nome de Jesus é suficiente para declarar todas as coisas. É por isso que, como evangélicos, quando nós clamamos em um momento difícil, nós clamamos pelo nome de quem? Jesus. A gente diz: está amarrado no nome de quem? Eu ordeno cura no nome de quem? Eu declaro fé sobre a vida do irmão em nome de quem? Há poder sobrenatural no nome de Jesus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele vai trazer a nós o poder do nome de Jesus pela primeira vez sendo declarado depois que ele sobe aos céus. Os discípulos, eles têm em Atos 1, um encontro com Jesus. Em Atos 2, o Espírito e o Pentecostes acontecem. Mas em Atos 3, pela primeira vez, Pedro e João estão saindo na rua, depois de estarem cheios do Espírito Santo. E em curtas linhas, o texto diz que eles estão entrando para a igreja, para o templo, e eles veem um homem sentado à porta, coxo, pedindo esmolas. E resumidamente eles viram para esse homem e eles dizem assim: em nome de quem? De Jesus, seja curado. E eles dão a mão para aquele homem, ele levanta e agora eles descobrem que há um poder sobrenatural no nome de Jesus. Meu irmão, eu quero te falar uma coisa nessa noite. Se você entendesse o poder que o nome de Jesus tem, você não estaria passando por tantos problemas como talvez você esteja passando. Se você entendesse o quão poderoso é clamar o nome de Jesus e declarar o nome de Jesus, nós não estaríamos talvez enfrentando tantos ambientes adversos como nós temos, porque nós simplesmente não clamamos. Deixa eu te falar uma coisa: o reino de Deus não é bolsa de investimento, mas eu já vi dinheiro brotar da carteira de pessoas pelo nome de Jesus. O reino de Deus não é supermercado, mas eu já vi compras se multiplicarem pelo nome de Jesus. O reino de Deus não é sobre demônios, mas demônios correm ao ouvir o nome de Jesus. Irmãos, nessa noite eu queria falar com você sobre o poder que há no nome de Jesus quando nós estamos debaixo dessa graça do Espírito Santo. Nós ouvimos e declaramos aqui em muitos dias que existe um poder que todo cristão que foi batizado nas águas, ele precisa acessar. Dom de línguas, amém? Dom de cura, profecias, mas também frutos, domínio próprio, paciência, amor. Se você não tem isso, meu irmão, você precisa receber isso pelo poder do nome de quem? De Jesus. Irmãos, esse texto ele evidencia a todo tempo esse solus Cristo e esse poder sobrenatural do nome de Jesus. E nessa noite eu queria falar com você sobre algumas coisas que nós precisamos, número 1, ou nos alinhar para que o nome de Jesus esteja conosco, ou número 2, ter uma consciência, como diriam talvez alguns políticos, uma consciência de classe, que você não é mais plebeu, você é filho de um rei. Você tem sangue de Jesus correndo dentro de você, e você precisa ter consciência do que ser filho de Deus é capaz de fazer na sua vida. Você está comigo aqui? E meu irmão, o versículo 2, ele começa essa história dizendo o seguinte, vamos para o 1, por favor. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo
para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado na porta do templo Formosa para pedir esmolas aos que estavam entrando. Repete assim comigo: esmola. Irmãos, esse texto está dizendo que esse homem, até o versículo 2, todos os dias, ele tinha um frete, ele tinha um Uber, ele tinha um 99, ele tinha um Uber, se fosse em Boa Esperança, que todos os dias pegava aquele homem coxo, levava ele para a porta do templo, que por sinal era a porta do templo chamada Formosa, e ele era colocado ali para pedir esmolas. Irmãos, eu fiquei lendo esse texto e pensando assim, por que alguém, ele vai à porta da igreja e no lugar dele pedir Deus para a vida dele, ele pede esmolas para a vida dele? Por que alguém é capaz de vir a um lugar de adoração, a um lugar que crê existir um mover sobrenatural de Deus, e no lugar de buscar tudo isso, ele para ali na porta para receber esmolas de quem recebeu a bênção do lado de dentro da igreja? É como você está de frente para um banco e tem um monte de dinheiro lá, e todo mundo grita assim, fala assim: hoje nós vamos distribuir dinheiro nesse banco, e você fica do lado de fora esperando quem vai sair cheio de dinheiro no bolso para ver se te dá uma moedinha no final daquilo tudo, para você sair de lá satisfeito. Irmãos, a primeira coisa que eu vejo aqui é que no caso desse homem, ele não conhecia Jesus, ele não sabia do poder de Jesus. Mas hoje, eu acho muito difícil alguém não conhecer ou ter ouvido falar do nome de Jesus. E ainda assim, as pessoas conseguem parar na porta da igreja e ficar como mendigos de lá, esperando as bênçãos de quem vem dentro. Quantas esposas vêm para a igreja e o marido espera do lado de fora como um mendigo e um coxo à porta do templo Formosa, esperando as esmolas que a esposa vai levar para ele de bênçãos no final do culto. Você conhece gente assim? Que às vezes entra pela porta do templo, mas preste atenção nisso aqui. Em vez de pedir a Deus bênçãos, ele pede a Deus esmolas. Deixa eu te dar alguns exemplos. A pior coisa que você pode fazer, meu irmão, é vir num culto como esse, e em 1 hora e 1 hora e meia de culto, a única coisa que você pedir para Deus é um carro. E você pedir esmolas para o Senhor. Em 1 hora e meia de culto, a única coisa que o nosso coração desejar é um pouco mais de dinheiro para a gente pagar as contas. Isso é viver, entrar no templo e pedir apenas esmolas para Deus. Você gastar 1 hora e meia do culto e muitas vezes a única coisa que você tem para pedir é: Deus, me dá um homem bom, me dá uma mulher boa, me dá um filho bacana. Meu irmão, olha aqui para mim, eu não estou te julgando, amém? É maravilhoso você orar por um carro, glória a Deus, Deus vai te dar um, eu recebo em nome de Jesus. Só eu? Amém, eu fico, todos para mim, manda para mim. É maravilhoso você orar para que Deus mande um pouco mais de dinheiro na sua conta. Ah, gente, vocês estão dormindo, vou roubar todas as bênçãos para mim. Vou falar de novo, você, por favor, finge que você está aqui. É maravilhoso você orar para Deus derramar um pouco mais de dinheiro na sua conta. Para você que está procurando a sua prometida ou o seu prometido, você orar para Deus mandar uma pessoa boa na sua vida. Glória a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Perto da glória que há de Deus, perto do sobrenatural que Deus pode fazer na nossa vida, tudo isso são meras esmolas. Não valem nada. Aquilo que são as nossas preocupações na terra, diante da glória de Deus, não valem nada. E se tem uma sugestão que eu posso dar para você,
antes de pedir coisas para Deus, peça que a presença do nome de Jesus entre na sua vida, porque se a presença do nome de Jesus entrar dentro de mim e de você, todo o resto que acontecer na nossa vida vão ser meras gorjetas, porque a glória de Deus está dentro de nós, movendo a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito, e mais do que coisas, a presença de Deus muda o nosso destino, a nossa vida, o nosso espírito, o nosso olhar e a nossa capacidade de viver coisas intensas com Cristo. Meu irmão, em nome de Jesus, receba isso nessa manhã. Pare de pedir esmolas para Deus. Deus não quer nos dar recursos, Ele quer nos dar a sua presença sobre nós. Um homem com dinheiro e sem Jesus, ele continua sendo pobre. Eu aposto que todo mundo conhece um rico extremamente pobre no espírito. As pessoas estão precisando não é de dinheiro, é da presença de Deus em meio à ausência do que o mundo está vivendo hoje. Pare de pedir esmolas, peça a presença de Deus. Mas esse texto continua dizendo assim, a partir do versículo 5 ao versículo 8. Aquele homem coxo olhava atentamente, versículo 5. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Porém, Pedro lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas isso que tenho, isso eu também lhe dou. Em nome de quem? De Jesus Cristo, o Nazareno. Levante-se e ande. Versículo 7. E pegando na mão direita do homem, o ajudou a se levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E presta atenção no versículo 8. E dando um salto, ficou de pé e começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Irmãos, tem uma problemática cultural que a gente precisa falar desse versículo 8. Esse texto diz, e aliás a cultura judaica, ela funciona da seguinte forma: eles têm o templo, e se você é judeu, você pode entrar para assistir o culto. Mas se você não é judeu, você fica do lado de fora, porque você é considerado um imundo para quem está lá dentro. E se você for judeu e tiver algum problema físico, alguma doença física visível aos olhos, existia uma cultura de que pessoas que tinham deficiência, elas não poderiam entrar na porta do templo. Aquele homem, provavelmente, ele ficava lá do lado de fora, vendo todo mundo entrar. E aqui o texto diz que ele era um coxo de nascença, ou seja, ele nunca pôde entrar para poder assistir uma cerimônia, um culto, um movimento de Deus lá dentro. E você sabe, ou você consegue imaginar o que seria uma vida olhando todo mundo entrar para dentro da igreja e você do lado de fora pensando, como é que é? Como que será? O que será que tem na atmosfera desse lugar que está acontecendo lá dentro? E o texto está dizendo, irmãos, que esse homem, quando é declarado cura sobre ele pelo nome de Jesus, a primeira coisa que ele faz, segundo o versículo 8, assim que ele consegue pôr os pés no chão e ele sentir que os seus pés firmaram, esse texto está dizendo que a primeira coisa que ele faz é atravessar a porta do lugar que ele nunca tinha entrado antes. E o texto diz que ele não apenas entra, mas ele entra e sai pulando de alegria. Que legal, eu estou aqui, eu estou no centro da presença de Deus, eu estou no lugar que eu nunca pude entrar. E meu irmão, eu fico imaginando quantos paradigmas e preconceitos estão sendo quebrados ali. Quanto ele está entrando ali dizendo assim, a vida inteira eu fui humilhado de ficar do lado de fora, mas agora eu estou do lado de dentro e ninguém pode me impedir de estar aqui, porque o nome de Jesus me curou e eu sou digno pelo nome de Jesus. Talvez a gente olhe assim, mas a Bíblia diz que Jesus fez a mesma coisa com a gente.
A filosofia diz que o homem, ele é bom e talvez a sociedade que o corrompe. A Bíblia diz que na verdade nós somos maus desde o nosso nascimento, corrompidos pelo pecado e destinados ao inferno sem a glória de Deus. E a Bíblia diz que Jesus olhou para nós, condenados e imundos como éramos, e Ele nos curou e nos fez dignos de entrar e acessar a sua glória. E hoje, para quem antes éramos considerados como pecadores e imundos, Ele nos fez santos. E olha aqui para mim, se você está aqui dentro nessa noite, dê glória a Deus, porque Ele considerou você digno de acessar a glória dEle nessa noite. Mas irmãos, o que isso nos ensina? Quantas vezes nós estamos como esse coxo, tendo o poder de entrar para dentro, mas ficando do lado de fora. Tendo o poder de acessar a glória de Deus, mas nos negando a acessar o poder dessa glória. Eu quero te dar um exemplo do que talvez também seja esse fato de nós vivermos uma vida à porta e não entrarmos e não podemos experimentar a glória de Deus. Quantos aqui conhecem aquele irmão abençoado? Aquele que você liga. E você pode ligar para ele, pedir uma oração para ele, e você crê que Jesus vai ouvir a oração dele. Você tem amigos assim? Pessoas que quando você está no vale da sombra da morte, é a pessoa que você marca para falar com ela, e você acredita que Deus vai dar para ela uma palavra de conselho para você. Você tem amigos assim? Eu amo amigos assim. Você precisa de amigos assim. Mas você coloca muito amor nas minhas palavras? Por que você chega só até a porta do seu amigo e você não acaba de se chegar ao lugar que Deus tem para falar direto com você? Por que nós preferimos ligar para alguém em vez de ligar para aquele que criou esse alguém? Por que nós somos tão, muitas vezes, de ingênuos ou ignorantes ao ponto de sermos capazes de ir atrás de um profeta, em vez de buscar aquele que criou o próprio profeta? Meu irmão, em nome de Jesus, nós vamos ter culto de oração aqui quarta-feira que vem. E não tem nenhum problema você pedir oração e pedir alguém para colocar a mão na sua cabeça. Nós tivemos um tempo extraordinário aqui na conferência Shine. A pregadora, ela foi movida por Deus e ela entregou uma palavra específica para cada uma dessas pessoas que vieram à frente. Ela entregou palavra por palavra, profecia por profecia. Ela foi dando testemunhos, irmãos dando os testemunhos. Isso é maravilhoso. Mas sabe por quê? Que eu não fico te oferecendo oração todos os dias. Você não é um bebê e você precisa começar a caminhar com as suas pernas. Nós precisamos parar de ficar à porta esperando alguém levar aquilo que é para nós, uma profecia para nós, uma palavra para nós, uma oração para nós. Nós não somos cachorros para ficar à porta, nós somos filhos que devem acessar a presença de Deus de maneira gloriosa. Meu irmão, levanta sua mão em nome de Jesus. Você não vai precisar mais pedir oração para os outros. O Espírito Santo vai começar a falar com você, derramar palavras proféticas sobre você, derramar unção sobrenatural sobre você. Você recebe isso em nome de Jesus? Há poder no nome de Jesus. Coloca a mão nas minhas palavras. Você não precisa nem de mim, se você tiver a presença de Jesus. Eu quero ser seu conselheiro, seu amigo, seu pastor, mas eu não quero ser seu Deus. Eu preciso que você procure a presença de Jesus mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Chega de andar pelas portas, o nosso lugar é na sala, é na mesa da casa, comendo pão, se servindo, tendo comunhão com Jesus. Mas esse texto no versículo 6, ele continua dizendo assim: e Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se
e ande. Eu quero ler isso de novo com você, e que você preste bem atenção nessa fala de Pedro. E Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, o ajudou a se levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto em pé, ele começou a andar e entrou com eles no templo, e pulando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Irmãos, eu fui ministrar uma aula no seminário há uns 2 anos atrás, e o nome da matéria que eu dei era a autoridade do crente. E basicamente o que essa matéria diz é que todo filho de Deus, ele tem um poder de Deus para invocar o nome de Jesus. Você está aqui comigo? É aquilo que eu disse no início, quando nós declaramos o nome de Jesus, milagres acontecem. E o texto para fechar aquela matéria era uma sugestão de Atos capítulo 3, que nós acabamos de ler, onde o nome de Jesus é invocado e um milagre acontece instantaneamente. Só que tem uma coisa que me chamou a atenção nesse versículo. Quando Pedro ele está passando pela porta, aquele homem, provavelmente, o coxo, ele olha para os apóstolos e talvez vendo eles de longe, talvez com muitas pessoas, acompanhando eles, discípulos, pessoas, a comissão dos 12, a comissão dos 70, amigos. Aquele coxo deve ter olhado para Pedro e João e talvez imaginando que eles eram homens muito bem sucedidos. Só que o texto diz que quando aquele homem vira para eles e pede uma esmola, presta atenção nessa resposta de Pedro. Eu fico imaginando a cena assim, conjecturando. Pedro faz assim. Se ele fosse mineiro, ele ia falar: rapaz, vou ficar te devendo. E a resposta dele é, presta atenção, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, ou em outras palavras, eu estou liso. Eu só tenho uma coisa, uma só, o nome de Jesus. E aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Meu irmão, deixa eu colocar você na cena mais perfeita para você entender. Tinha um mendigo sentado pedindo esmola, e tinha um mendigo de pé entrando para dentro da igreja. Tinha alguém sentado sem nem R$1 no bolso, pedindo moedas, e tinha alguém sem grana e sem dinheiro, também entrando para dentro da igreja. E agora esse texto está dizendo que tem um mendigo sentado, olhando para outro mendigo que ele não sabia que era mendigo, e pedindo para ele: me dá dinheiro. E eu fico imaginando a vergonha de Pedro, a vergonha de João, em talvez olharem e dizerem: poxa vida, eu sou um servo de Jesus e eu não tenho R$1 para dar para alguém que está me pedindo uma esmola. Eu sou servo de Jesus e eu não tenho recurso para dar para essa pessoa. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quantas vezes nós entramos, ou a nossa referência, ou o nosso padrão, para ver se alguém é abençoado ou não é abençoado, se alguém está cheio da presença de Deus ou não, nós não olhamos aquilo que a pessoa carrega dentro dela, nós reparamos aquilo que ela vive e se ela tem dinheiro ou não. Posso te falar uma coisa nessa noite? Talvez eu te frustre, mas o Evangelho não é sobre dinheiro. Talvez eu te frustre nessa noite, mas não tinha um apóstolo que tinha dinheiro no bolso. A Bíblia diz que a ordem de Jesus para eles, na verdade, era até bem diferente. Anda com uma roupa só e no meio do caminho não se preocupem se vocês vão ter dinheiro, se vocês vão ter lugar para dormir. Deus proverá para vocês.
A gente não mede quem está carregando a glória de Deus pelo dinheiro. Tinha um mendigo de lá, tinha um mendigo de cá. Só tinha uma coisa que tinha diferença entre os dois. Um carregava Jesus e o outro não. E aqui eu quero te falar uma coisa. Olha aqui para mim. Quem carrega o nome de Jesus pode não ter R$1 no bolso, mas quem tem o nome de Jesus tem tudo. Eu quero repetir isso de uma maneira mais profética, porque talvez isso possa fazer sentido para algumas pessoas aqui. Você não precisa de dinheiro para fazer aquilo que Deus está pedindo para você fazer. Você não precisa de talento para pedir e fazer aquilo que Deus precisa de você. Você só precisa de uma coisa: o nome de Jesus. E quem tem o nome de Jesus tem tudo. Talvez você não entenda o que é ser um missionário. Talvez você não veja com seus olhos o que é ser um servo de Jesus, mas deixa eu te falar algo muito claro nessa noite. A maioria dos missionários, dos pastores, são pessoas que vivem em situação de bem dificuldade financeira mesmo. O padrão da TV não é o padrão da realidade. Você pode buscar na nossa cidade qual dos pastores recebe para pastorear. Nenhum, ou se tiver um, e só. A realidade do servo de Deus é muito difícil. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas que só vão entender o quão o nome de Jesus é poderoso quando elas perdem tudo e não lhes sobra mais nada a não ser o nome de Jesus. Pedro e João eram assim. É lindo você ver esse texto dizer assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas é o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus levanta. É lindo ver esse texto, mas você já se colocou na pele deles e imaginar o que é não ter ouro e não ter prata, e a única coisa que você tem é o nome de Jesus. O que eu vou comer amanhã? Não sei, o nome de Jesus. Como eu vou pagar minhas contas? Eu não sei, mas Jesus proverá. Como que eu vou fazer? Como eu disse, eu não sei, mas Jesus proverá. E deixa eu te falar uma coisa. Eu já passei por essa fase. E eu sei o que significa ver Deus tirando tudo de você, bem após bem, dinheiro após dinheiro, conta após conta, e tirar tudo, bens, família, ver o meu pai enfrentar uma situação difícil, ver a minha mãe morrer, ver a minha avó morrer, estar dentro de casa, desempregado, sem ninguém, doente, e ver a situação toda ruim, e falar assim: agora não é que eu tenho uma opção de pegar um recurso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho opção, eu não tenho um pilar familiar aqui perto de mim para eu buscar, eu não tenho nada, eu só tenho o nome de Jesus. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, um testemunho pessoal. Eu precisava passar por isso, porque eu acreditei durante muito tempo da minha vida cristã que o meu talento era mais importante que a presença de Jesus. E Ele precisou me levar no vale da sombra da morte para eu entender que ainda que eu não tenha nada, é no nada que eu descubro o poder que o nome de Jesus tem. Vem comigo. Talvez você tenha duas opções nessa noite. Deixar o nome de Jesus te mostrar que Ele é poderoso. Ou talvez Ele tenha que fazer como Ele fez comigo, como Ele fez com Pedro, como Ele fez com João. E tirar tudo que você tem. A Bíblia diz que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia diz que Deus condena a idolatria, Ele odeia que nós coloquemos coisas na frente dEle. Eu não quero desejar mal na sua vida, mas Ele vai tirar de você tudo que você colocar na frente dEle. Se o seu carro for mais importante que Jesus, Ele vai tirar o seu carro de você. Se o seu dinheiro for mais importante que Jesus, espera, Ele vai tirar o seu dinheiro de você.
Se o seu relacionamento for mais importante que Jesus, pode esperar, Ele vai tirar o seu relacionamento de você, porque a Bíblia diz que Ele não aceita que nada roube a glória que é dele. Você está aqui comigo? Eu não sei se você consegue compreender o que eu estou dizendo nessa noite, mas só alguém que entendeu o que é não ter nada a não ser o nome de Jesus sabe o valor que esse versículo e essa perigo que nós vemos ter. Há momentos na vida que a gente só tem literalmente Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Foi ruim passar por dificuldades? 2018, 19 e 20 foram os piores anos da minha vida. Mas foram os anos que eu vi mais a graça de Deus cuidar de mim. Foram os anos que eu vi as experiências sobrenaturais mais incríveis da minha vida. E eu oro para que nessa noite o Senhor te busque e te encontre. E que se for preciso você perca tudo, para encontrar no meio do nada o tudo que Jesus pode ser para nós. Você está comigo aqui nessa noite? Eu quero te convidar para se colocar de pé e a gente orar. Lembra que eu disse que nessa história é um mendigo e outro mendigo, e que a única diferença de um mendigo para o outro é que um tem Jesus e o outro não? Spurgeon, ele conta uma história que o Evangelho, fazendo uma analogia, é exatamente como um mendigo. E cada mendigo vazio de Deus é como se fosse um mendigo ensinando a outro mendigo aonde encontrar o pão. Meu irmão, eu não sou a pessoa perfeita para te dar conselhos financeiros, talvez. Eu não sou a pessoa mais perfeita para te falar sobre negócios, sobre o que fazer com a sua vida particular. Mas talvez nessa noite eu seja o mais humilde entre os irmãos. Mas eu encontrei um pão. A Bíblia diz que esse pão é o pão da vida. E que todo aquele que se sacia desse pão verá no interior do seu ventre fluir rios como rios de água viva. Que nessa noite, apesar de ter uma casa para morar, o seu tudo seja Jesus. Que apesar de você ter filhos maravilhosos, o seu tudo seja Jesus. Que apesar de você ter um trabalho seguro, que você sabe que você vai ter para onde ir amanhã, que o seu tudo seja Jesus. Para de confiar em coisas. Pare de colocar as expectativas em pessoas. Essa noite é uma noite que está dizendo para nós, é somente Cristo. É somente Cristo. É somente o nome de Jesus, é somente a graça de Jesus. Ainda que você perca tudo, se você tiver Jesus, você ainda continua tendo tudo. Que nessa noite Jesus nos constrange e que a presença dele venha sobre nós. Pai, nós oramos a Ti nessa noite em nome de Jesus. Alguns de nós, Senhor, estão ouvindo essa palavra e se vendo como Pedro e João. Talvez tem pessoas aqui que estão passando por tantas dificuldades e elas ficam pensando, aonde está Deus? Aonde está Jesus? E nessa noite nós entendemos que aquilo que nós não estamos vendo, na verdade o Senhor está nos carregando no colo. Talvez o Senhor está tirando de nós tudo aquilo que a gente considera importante, para que quando o Senhor tirar tudo, a gente compreenda que a única coisa que nós precisávamos era do Senhor cuidando de nós. Pode nos tratar nessa noite, Jesus.
Pode tirar tudo que nós temos nessa noite, Jesus. Tira os nossos ídolos, tira essa maldição de nós achamos que o nosso dinheiro compra tudo. Não compra. Tira de nós esse egoísmo, de nós acharmos que o nosso talento é suficiente para todas as coisas. Tira de nós, Pai. Dilacera o nosso corpo, se preciso for, para que nós possamos reconhecer a riqueza e o poder que há quando só Cristo nos sobra, Senhor. Pai, nessa noite, nos faz olhar para o Teu nome com mais amor, nos faz declarar o Teu nome com mais dignidade, nos faz, Senhor, entendermos que o nome de Jesus não é banal, que quando nós clamamos o nome de Jesus, o inferno se estremece, porque há poder no Teu nome. Que, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor possa fazer de nós como aqueles homens, Pedro e João, que entenderam no meio da adversidade que eles já tinham tudo em Cristo e que nem dinheiro seria capaz de dar a eles a glória que haveria de vir com o poder da Tua presença, Senhor. Nós entregamos nessa noite nosso relacionamento para que o Senhor venha em primeiro lugar. Nós entregamos o nosso trabalho para que o Senhor venha em primeiro lugar. Nós entregamos o nosso talento para que o Senhor venha em primeiro lugar. Que o Teu reino, que a Tua vontade se cumpra sobre nós e que todas as outras coisas venham depois e sejam meras esmolas diante de tudo aquilo que o Senhor tem derramado da Sua graça sobre nós, Pai. Senhor, nos permita sentir a Tua presença aqui, Pai. Coloca fogo nos nossos corações. Nós não podemos sair aqui desse lugar da mesma forma que nós entramos. Nós não podemos ir embora desse culto com o mesmo pensamento de que Jesus é só um nome, é uma cultura, é o lugar que nós nascemos. Não, o nome de Jesus é a glória de Deus sendo revelada aos homens, é a salvação sendo liberada através da vida dos filhos, é a graça que se manifesta pelo precioso sangue de Jesus, e no nome dele não há homem e não há mulher que permaneçam de pé, pois o nome de Jesus é poderoso. Nessa noite nós trocamos o nome de Jesus por nada. Nenhum santo vai roubar de Jesus a glória que é dele. Nenhum padre, pastor, pai de sei lá o que vai roubar a glória do nome de Jesus que há nele. Nós não viemos aqui nessa noite para escutar o louvor da Lagoinha. Nós não viemos aqui nessa noite para escutar a palavra do pastor João. Nós viemos aqui nessa noite para proclamar o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Jesus, 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 Jesus. A rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela da manhã, aquele que há de vir, aquele que é poderoso, aquele que tem a palma da mão, ou a vida, a terra, o poder, aquele que sopra fôlego de vida, aquele que é rei, aquele que é Senhor, aquele que é filho de Deus, aquele que cura, que lava, que limpa, que restaura, maravilhoso, poderoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós te honramos nessa noite, Jesus. Nós te honramos nessa noite, Jesus. Fala com Deus, meu irmão. Peça o nome de Jesus. Deixa Jesus ouvir a sua oração nessa noite. Vamos, eu estou esperando você clamar o nome de Jesus. Vamos, milagres acontecem. Coisas espirituais estão acontecendo. Clame, meu irmão. Põe sua boca para falar, pelo amor de Deus. Clame o nome de Jesus.
Poder nesse nome, poder nesse nome. Curas estão fluindo pelo nome de Jesus nessa noite. Milagres estão acontecendo pelo nome de Jesus nessa noite. Pessoas estão sendo visitadas pelo nome de Jesus nessa noite. Ao nome poderoso, o nome de Jesus. As cadeias estão sendo quebradas pelo nome de Jesus. Vidas alcançadas pelo nome de Jesus. Há poder no nome, há poder no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Teu nome nos transforma, Senhor. Teu nome nos alcança, Senhor.